Você já percebeu que as crianças gostam de brincar mais com coisas que não são brinquedos? Caixas, garrafas, bacias, panelas, latas, entre outros. Isso porque, para as crianças, esses objetos são excelentes para pesquisa e construção. Com eles, as crianças têm muitas possibilidades de criar e inventar formas infinitas de brincar. Pensando nisso, nesse vídeo vou ensinar para vocês 6 propostas de atividades usando o rolo de papel higiênico. E essas 6 atividades é para estimular o desenvolvimento motor da criança. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Você sabia que para a criança a construção de brinquedos com sucata favorece a criatividade, a imaginação, a viabilidade e a conscientização? A criança sente grande valor afetivo ao brinquedo que foi construído por ela mesma. Quanto mais ela se dedica à construção desse brinquedo, maior será a felicidade dela ao finalizar esta construção. Pois essa construção do brinquedo de sucata traz para a criança a informação, uma imagem positiva de si mesma, porque ela vê que ela criou algo, que ela foi capaz de fazer aquilo. E a possibilidade da criança construir o próprio brinquedo também auxilia na interação social, na construção, na formação de algo, além, claro, de estimular muito a criatividade. Por isso que a proposta que eu deixo aqui para vocês, dessas 6 atividades que eu vou ensinar com o rolo de papel higiênico, não é só que a criança participe do brincar quando ele estiver pronto, mas que ela participe da construção desse brincar, que ela faça parte de fazer essa brincadeira, de construir, de preparar essas atividades. Qual o objetivo de fazer brincadeiras com rolo de papel higiênico? As brincadeiras com rolo de papel higiênico desenvolvem a criatividade das crianças e garante que elas tenham firmeza nas mãos ao realizar esse tipo de atividade. Por quê? Ele é bem sensível. Se a criança aperta demais, ela vai amassar esse rolinho. Então ela vai aprender a controlar a tonicidade, a força da sua mão para manusear esse rolinho. Além de compreenderem na prática sobre a questão de reutilização de materiais que iria para a natureza, que ela está reutilizando. Há também a possibilidade de estimular novas texturas para que ela conheça, que ela sinta e que ela saiba diferenciar essa textura do rolo de papel higiênico para outras texturas. A possibilidade de confeccionar um brinquedo, uma brincadeira de um material diferente vai dar para a criança um leque amplo para que ela, a partir do rolo de papel higiênico, comece a olhar os outros materiais que talvez seriam jogados, que iriam poluir, para que ela use aquilo de uma outra forma. Ela pode começar a olhar para uma caixa de cereal e enxergar que ali pode virar um brinquedo, uma brincadeira. Nesse sentido, a gente vai estimulando a imaginação, a criatividade, o poder de invenção dessa criança. Ensina para elas a capacidade que elas têm de criar algo do zero e que nem sempre alguma coisa que iria jogar necessariamente precisa ser jogada, porque ele pode ser útil se tornando algo novo. Há muitas possibilidades de inventar inúmeros brinquedos com um rolinho de papel higiênico. Eu vou deixar aí para vocês algumas sugestões de brinquedos que vocês podem fazer, que podem até utilizar como uma maneira de ter um tempo para criar uma arte, para inventar alguma coisa. Mas eu quero deixar para vocês algumas propostas para especificamente estimular a função motricidade da criança, a questão de coordenação, de desenvolvimento motor, porque eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. Número 1, torre de equilíbrio. Esse brinquedo aqui. A torre de equilíbrio você pode fazer de inúmeras formas, e aqui eu fiz de uma forma, mas tem várias formas que você pode fazer essa torre de equilíbrio. Como que eu fiz? Eu precisei de uma caixa de sapato ou qualquer outra caixa para eu fazer uma base. E eu pintei os rolinhos, Na minha proposta eu pintei. Eu peguei vários rolinhos de papel higiênico e aí eu pintei eles de algumas cores. E aí eu pintei essa caixa de sapato, recortei num tamanho
quadradinho e eu fiz, ó, círculos e eu usei o próprio rolinho para ir fazendo esses desenhos aqui, os círculos. E aí eu pintei das mesmas cores. Então a ideia é que a criança encaixe aqui a cor certa, né? Então ela vai pegar o rolinho, olhar, verde, onde que é? E vai encaixar aqui, no verde. Aí ela pega o próximo, amarelo, é aqui. E assim sucessivamente. E aí o próximo ela coloca aqui em cima e vai fazendo, equilibrando. É uma atividade para a gente trabalhar a questão da motricidade fina, da questão de habilidade manual das nossas crianças. A gente também está trabalhando o pareamento das cores, porque ela pega aqui o verde e ela tem que procurar qual é a cor igual a essa que está desenhada aqui na base. E aí ela procura e ela encaixa. É uma atividade que também vai estimular a atenção, concentração, raciocínio lógico, resolução de problemas, porque se ela tá fazendo aqui e de repente cair, ela tem que resolver um problema. Como que ela pode encaixar da próxima vez para que não caia? Segunda sugestão, encaixe de cores. Então eu vou usar os mesmos rolinhos que eu usei aqui na atividade de torre de equilíbrio. Então eu peguei um rolinho que ele é maior, a abertura. E aqui o outro rolinho ele é menor e as cores são iguais. Então a criança, ó, vai precisar encaixar aqui. Aqui tá a questão, né? Porque, ó, às vezes ela aperta aqui e ela tenta encaixar. Não vai dar certo. E aí você precisa ter paciência para deixar a criança perceber isso e encaixar. Você pode dar a imitação para ela, você tá segurando 2 rolinhos na sua mão e ela também. E você mostra para ela que encaixa. Você pode ir auxiliando ela, mostrando como que ela pode ir fazendo e deixando ela explorar sozinha. Pacientemente, não ajuda ela, deixa ela tentar. Porque aqui a ideia principal dessa atividade é a estimulação cognitiva, que é a concentração e a resolução de um problema. E da parte motora é a questão da motricidade e principalmente da coordenação visomotora, que é o ato de coordenar o movimento com o olho acompanhando ao mesmo tempo. Ó, o que eu tenho que fazer, então eu tenho que observar como é que faz, para onde que eu tenho que virar, com que força que eu tenho que colocar. Então aqui são várias cores, eu tenho o verde, eu fiz o vermelho, eu fiz o rosa, o amarelo, o roxo, e aí a criança vai pegando a cor igual e vai encaixando aqui. Terceira sugestão, alinhavo. E aqui eu tenho 2 propostas de alinhavo. Eu tenho essa proposta aqui, que aqui foi colado, ó, os rolinhos, pintou cada rolinho, e aí ele foi colado num pedaço de papelão. E aqui eu usei um cadarço, que tem a numeração, ó. A ideia, então, é a criança vir aqui, ó, e encaixar aqui e puxar com a outra mão aqui dentro. Aí você pode fazer seguindo os números, nesse caso, coloca no 1, depois no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou você pode fazer nesse caso aqui seguindo as cores, né? Então vem aqui no vermelho, aí depois no outro vermelho, aí digamos que depois é o verde, aí depois do verde é o amarelo e por último é o azul. Ou a ordem que você quiser fazer. Ou você não precisa seguir uma ordem de cores, ela vai encaixando livremente, ou você pinta todos eles de uma cor só. A principal ideia aqui é você trabalhar a bimanualidade. O que seria isso? É quando você trabalha uma atividade que você está mostrando para o cérebro que existe 2 lados do seu corpo. Existe um lado que faz a ação e existe o outro lado que dá o apoio. Aqui, por exemplo, eu sou destra, então eu uso a minha mão direita para fazer o movimento do encaixe e eu uso a minha mão esquerda para dar o apoio de puxar esse cadarço. Então, a habilidade manual tá dando essa informação para o cérebro de que, olha, você tem 2 lados e ampliando esse repertório motor neurologicamente no cérebro. E a outra proposta, usando o alinhavo, é você também usar um cadarço aqui, ó. E aí você vai fazer, eu falo para as crianças que a gente está fazendo um colar. E esse daqui, ó, eu coloquei números e coloquei formas geométricas diferentes em cada um deles. Mas você pode também trabalhar como você quiser. Aqui a gente está trabalhando por outro ângulo esse alinhavo, né? Ó, a gente está trabalhando aqui, ó, em outra forma, de uma forma mais livre. O que eu sugiro para você?
que você pegue um rolinho e você prenda aqui, ó. Porque senão a criança, inicialmente, não vai ter muito noção. E aí ela vai fazendo aqui e vai saindo do outro lado, tá? Então, no início, você facilita. Quando ela tiver noção de que não dá para deixar esse rolinho tão na ponta que ele vai saindo, aí você vai tirando, né? E deixa só o barbante ou só o cadarço para que ela vá encaixando aqui. E aí quando ela terminar, eu faço com as minhas crianças, né? Amarro aqui e aí eu finjo com elas que elas fizeram um colar de rolinho de papel. Quarta sugestão, estafeta. Estafeta é o ato de vai para um lado, faz uma coisa, volta para o outro. Isso é uma estafeta. Agora que você sabe o nome, você já deve ter visto isso. Eu vou utilizar na primeira estafeta aquele recurso que a gente utilizou lá para fazer a torre. Lembra que eu fiz um suporte? Então, aquele suporte lá. Mas você pode usar qualquer coisa de suporte, qualquer coisa reta. Pode até ser uma forma, por exemplo. E aí você vai pegar o rolinho de papel higiênico. Você pode pegar o rolinho que seja um rolinho que tenha número, pode pegar um rolinho que tem cor, pode pegar um rolinho que você escreveu letra ou forma, enfim, o que você quiser trabalhar. Se você quiser aproveitar e usar para ensinar algum ensino pedagógico, também dá. Aqui, o que eu faço para as crianças? Eu brinco com elas de que essa é a corrida do garçom. Então eu faço de conta, eu pego alguma coisa e coloco ali no chão fazendo de conta que é uma mesa. E aí eu pego geralmente bonecas, né? Porque eu atendo as minhas crianças na casa delas, ou personagens, e a gente coloca ali sentado de que eles são os clientes que vieram ali numa loja de suco. Vieram numa loja de sucos e a gente vai servir o suco para eles. Então eu uso os meus que são coloridos, porque daí as cores a gente vai falando que é os sabores, né? Então esse daqui é o de limão. E aqui, ó, eu não vou usar mais a cor, tá? É independente. Então aí a criança coloca aqui na bandeja e ela vai andando até a mesa para servir o suco. Então é interessante que esses conezinhos aqui de rolinho de papel estejam de um lado e a mesa um pouquinho distante, tá? E aí a criança vai ter que ir levando isso lá e vai servir o cliente no suco. Por que eu uso essa questão do garçom? Porque precisa ter o fator lúdico, o fator ludicidade para atrair essa criança. Por exemplo, aqui ó, lá no alinhavo, você pode falar que o cadarço é a minhoca e que a minhoca tá indo comendo, passando aqui porque ela tá comendo uma comidinha. Então é muito importante você trazer esse fator lúdico. E aí se você quiser dificultar, se para sua criança tá muito fácil, ela tá muito habilidosa, ela leva ali, não derruba, não perde o equilíbrio, você pode colocar chinelos para que a criança vá passando, levantando um pé e andando, para que ela vá fazendo um zigue-zague, pode ser entre as cadeiras, por exemplo, e aí vai ficando mais difícil para ela. Vai continuar sendo uma forma lúdica e ela vai se divertir. Você pode aumentar a quantidade dos sucos, então o meu cliente quer um suco de limão e também quer um suco de morango, e aí ele também quer um suco de maracujá. Né? Você pode ir aumentando a quantidade e aí tem que levar todos eles sem cair. Se cair, no lugar que caiu, para, arruma e continua dali. Outra estafeta é você fazer uma corrida dos números ou das cores, usando esses aqui que tem números ou esses aqui que tem as cores. Então você deixa de um lado e aí a criança tá do outro lado que não está os rolos. Né? Eu estou aqui e os rolos estão lá. E aí você vai falar cor vermelha. Aí ela sai correndo, vai lá, pega o vermelho e traz para você. Roxo, vai lá e volta. Ou então número 1, número 5, aleatoriamente. 8, 9, 10, enfim. E aí a criança vai correndo lá e vai tendo que trazer para cá. Então é legal fazer essa estafeta quando você tem duas ou mais crianças, é mais divertido. E também você pode colocar chinelo para que a criança vá pulando por cima, ou vá fazendo zigue-zague, ou deixa uma corda esticada, ela tem que pular por cima dessa corda, ou uma corda esticada no chão e ela tem que ir andando por cima dessa corda para ir lá buscar o cone que você pediu, na cor que você pediu, no número que você pediu. Ainda pode ser a forma geométrica também, ou uma letra, ou a palavra escrita, ela tem que ir lá procurar a palavra e trazer para você. Uma outra sugestão de estafeta é a criança pegar o rolinho e conduzir uma bolinha daqui até um outro lugar. Então lá do outro lado vai ter uma bacia, um balde, uma cestinha, uma caixa, que quando a criança chegar lá, ela não pode colocar a mão na bolinha, ela tem que virar para que essa bolinha caia na caixa. Aí você pode usar
um simples rolinho sem nada, como você pode colocar os das cores. E aí a criança vai ter que pegar o da mesma cor, a mesma bolinha da mesma cor e ir levando. Aí ela deixa tanto a bolinha quanto o rolinho lá, porque quando ela voltar aqui ela vai pegar outro rolinho de outra cor e outra bolinha da mesma cor desse rolinho e vai levando lá. A mesma ideia que antes, você pode colocar a corda para que a criança tenha que passar por cima sem derrubar essa bolinha, que ela vá andando por cima da corda, que ela vai alternando as pernas por cima do chinelo ou fazendo um zigue-zague. Quando eu faço essa atividade com as crianças, eu finjo que são frutas que elas estão levando, tá? Então a gente faz de conta que lá do outro lado é uma geladeira, então a gente está levando um morango lá para a geladeira para não estragar. Ou então eu faço de conta com elas que a gente está fazendo um sorvetinho. Então a gente vai fazer a nossa sorveteria. Então, ó, aqui eu tenho a casquinha, tenho uma bola de sorvete, eu vou levar lá para a sorveteria. Aí eu volto, pego o outro, levo lá para a sorveteria. E no final eu deixo eles brincarem de faz de conta que tem uma sorveteria e que tem um cliente que está querendo comprar. E aí ele vai lá e compra. E aí eu tenho os dinheirinhos de faz de conta, eu uso esses dinheirinhos. E aí a gente já entra no mundo de faz de conta e de imaginação também. Quinta sugestão, pescaria. E aí a gente vai precisar, ó, também de um pregador de roupa e um palito. Sabe aquele jogo de palito? Ó, aqui eu não fiz. Eu não sou uma pessoa que tem muita habilidade manual. Mas você pode fazer do rolinho, fazer um formato de um peixinho. E aí você vai deixar disponibilizado para ela ó, em cima de alguma coisa ou no chão. E aí ela vai ter que pescar usando isso daqui, ó. Então faz de conta que aqui é um rio poluído. E aí você tem uma bacia aqui de cor azul, sem ter água, né? Falando que a gente vai resgatar os peixinhos que estão desse rio poluído e vamos colocar ele no rio que tá limpinho. Então ela vai colocar o palito dentro e aí ela vai pescar e passar lá para dentro da outra bacia. Ou então ela vai usar o pregador de roupas e vai pinçar e pegar o peixinho e colocar lá pro rio que tá limpinho. Você também pode usar, em vez da bacia, um pano azul ou um papel celofane azul, uma cartolina azul, alguma coisa só para ter um recurso visual para a criança poder fazer essa transição. E aqui o outro papel pode ser um papel preto ou um papel marrom, mostrando que é um rio sujinho, né? Para ser mais trazer esse fator de diversão para a criança. Aqui é claro, a gente está trabalhando o quê? Motricidade fina, coordenação motora fina, práxia fina, né? Aí também a gente está trabalhando tônus manual, tônus muscular da mão. Também estamos trabalhando orientação espacial, porque a criança tem que ter uma noção de espaço, apertar isso daqui no tempo certo, soltar no tempo certo, agarrar o peixinho, né? E levar para lá. Para a gente parece fácil, mas para a criança pequena não é. É muito difícil e requer muito treino, muita estimulação. E a sexta proposta é o boliche. Aqui, ó, eu peguei alguns rolos e numerei eles de 1 até 10. E aí eu organizei na ordem de boliche, né? Então eu coloco 1, aí aqui atrás 2, aí depois 3, 4, assim sucessivamente até acabar todos eles. Aí o que eu faço? Eu trabalho a distância. Aí você pode trabalhar essas distâncias, né, longe e perto. Você pode trabalhar a questão de postura. A criança joga a bola em pé, joga a bola sentada, joga a bola ajoelhada. Todas essas posições diferentes, elas trazem uma questão de força de jogar a bola diferente por conta das posturas. A gente está trabalhando aqui principalmente o quê? O foco, a atenção, a mira de jogar essa bolinha e acertar no local certo. E aí quando acertar, você pode ir contando a pontuação. Pode ir contando quantos pontos que a criança fez, contando assim, 1, 2, 3, 4, ou contando a pontuação dos números. Então se ela derrubou 1 mais 6, quantos pontos que ela fez? 7 pontos, né? Enfim, pode ir trabalhando com o aprendizado pedagógico que você também quiser. Você também pode fazer como cores, como formas, como letras, como palavras, como frases, da forma como você quiser. De uma estimulação motora, você também pode usar como um recurso para o ensino pedagógico, que vai ser mais lúdico, mais divertido, e essa criança vai se engajar melhor, vai ser melhor para o aprendizado dela. E aí, vocês gostaram dessas dicas? Se você tem mais dicas de atividades
que auxiliam a estimular o desenvolvimento motor, coloca nos comentários para a gente aumentar o leque de possibilidades usando um rolinho de papel higiênico. E se eu te ajudei, se esse vídeo foi bom para você, deixe seu like para mim, isso me ajuda muito. E se você quer mais conteúdo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal. E eu te aguardo neste vídeo. Aqui eu dou mais dicas com outros recursos de sucata para você estimular a sua criança. Tchau!